é tão sutil e maquiavélica, que se, porventura, denunciada a alguém, a vítima levantará suspeita em torno de sua sanidade e equilíbrio. Ante a sanha dos instrumentos do mal, o melhor que temos a fazer é guardar silêncio e perseverar no cumprimento do dever, não concedendo atenção e tempo a quem nos persegue, com o claro propósito de nos comprometer ao aproveitamento na atual experiência reencarnatória. Tentadora proposta. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Mateus, capítulo 17, v. 4. Nobre Tabor, contemplando o fenômeno da transfiguração de Jesus e a materialização simultânea de Moisés e Elias, Pedro dirige ao Senhor tentadora proposta. Com outras palavras, propunha ao apóstolo que, ali fixado residência, permanecesse à distância das lutas das quais, por instantes, haviam se subtraído junto à multidão. Todavia, sem responder diretamente a Simão, o mestre desce da quietude do monte, como a dizer ao amigo que os que sofrem no vale das provações humanas não podem ser esquecidos. E, logo que descem, já se deparam com um pobre homem que, apresentando a Jesus o filho doente, lhe suplica, de joelhos: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e, outras muitas, na água. Sim, produtivo, o êxtase da fé é inútil demonstração de espiritualidade. Permutando o Tabor pelo Calvário, o Senhor nos ensinou que é outro o caminho da verdadeira transfiguração. Se nos é lícito subir por instantes, comungando com os espíritos que já atingiram os parâmetros superiores, arregimentando forças para o trabalho que não deve ser interrompido, não podemos olvidar que, para estender as mãos aos que, em nós, esperam pelo socorro do alto, é indispensável descer. O fenômeno mediúnico, por mais sublime e convincente, não objetiva apenas ser maravilha para os olhos de quem os presencia, mas, sobretudo, ser incentivo às mãos de quem sabe que o caminho de acesso ao reino divino não é o do Tabor. Preconceito. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas, capítulo 19, v. 10. Ninguém deve se considerar demais errado, a fim de lidar com o que considera sagrado. Jesus não veio para curar os sãos. A sua palavra, preferencialmente, se dirige às ovelhas desgarradas. Porque o homem ainda comete equívocos que recriminem suas atitudes, não é indigno de perfilar entre os adeptos do Evangelho. A rigor, estamos todos tentando errar menos e acertar mais. Sob o pretexto de inferioridade moral, muitos pretendem apenas fugir ao esforço inicial da laboriosa renovação. O Senhor, ao atender quantos deles se aproximavam para obter a cura, não efetuava indagações sobre as causas de suas enfermidades. Ele não estava interessado no que haviam feito, mas, sim, no que haveriam de fazer dali em diante. Não nos aborreçamos com os moralistas que, não raro, procuram vedar-nos acesso ao de que somente eles se julgam merecedores. Nem nos deixemos desalentar pela palavra indireta com que nos recriminam, porque trazemos esta ou aquela ferida à mostra no espírito. Despidos de seus disfarces, todos os homens são iguais. O impedimento imposto, seja o quem for, a qualquer atividade de natureza espiritual, é das maiores evidências de incompreensão da mensagem que o Cristo veio trazer ao mundo. Ninguém está apto a censurar alguém. Deixemos, pois, caírem as pedras das mãos, que sequer deveríamos ter a coragem de empunhar, quanto mais de atirá-las. Fundamental. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Lucas, capítulo 14, v. 15. O homem que,
Ouvindo Jesus, disse o que o evangelista registrou acima. Assim não se manifestou apenas por ter escutado as suas palavras, mas, porque, sobretudo, as compreendeu. Ouvir é de todos, raros, porém, os que assimilam o que escutam. Ninguém vive tão só pelos seus sentidos físicos. Duas pessoas não contemplam a paisagem com os mesmos olhos. O entendimento é fruto da maturidade espiritual e não da mera informação. Poucos são os que procuram escutar, em profundidade, as lições que se encontram exaradas no Evangelho. Em todas elas, há uma interpretação literal e outra, mais significativa, a qual somente têm acesso os que se dispõem a refletir para além das palavras. Porque se apegam ao espírito da letra, os que não se fanatizam, decepcionam-se. Pensar é fundamental para a fé. Atentemos para o detalhe da narrativa de Lucas. Um dos que estavam com ele à mesa. Na companhia do Mestre, quem alcança certa compreensão da vida costuma ficar sozinho. Os outros permanecem na expectativa de maiores explicações e, porque não enxergam o que alguém já vê sem grande esforço, simplesmente negam a existência da luz. Correu para ele. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Lucas, capítulo 15, v. 20. Emocionante, este trecho da parábola do filho pródigo. O filho deliberou levantar-se e ir para o pai, mas o pai, ao ver o seu esforço, não permaneceu imóvel, correu para ele. E assim que Deus age conosco, ao perceber, em nós, a menor disposição para reconsiderar atitudes equivocadas, corre ao nosso encontro, fortalecendo-nos a vontade ainda débil. Todos os dias, o Criador deve permanecer na expectativa da criatura que vem caminhando de volta para ele. Como, por exemplo, a mãe que, a todo momento, abre a porta da casa, na esperança de ver o filho ausente chegando de longa viagem. Nosso Pai, de olhos fitos na extensa planície que liga o céu à terra, anseia pelo nosso retorno ao seu divino regaço. Deus não permanece estático, incapaz de dar um passo sequer na direção do espírito arrependido. Todavia, para que ele se movimente em nosso favor, precisamos tomar a iniciativa de nos levantarmos e caminhar. No contexto da parábola, fica subentendido que o pai, depois de abraçar e beijar o filho, que ainda vinha longe, o aliviou de todo o cansaço da jornada e, mesmo, sustentou-o em seus braços, no trecho que faltava percorrer. E, ouvindo as confissões do filho em torno dos deslizes que reconhecia ter cometido, sequer os comentou e não lhe teve uma única palavra de repreensão. Em sua grande alegria, limitou-se a recomendar aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Na cura da alma. E é mais fácil passarem o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Lucas, capítulo 16 v. 17. Arrematada loucura a tentativa de burlar a consciência, onde jaz esculpida a lei divina. Tudo, certamente, está sujeito à mudança, menos a lei de Deus que é a mesma, para todos os mundos, desde os primórdios da criação. Em prejuízo de outrem, jamais haverá alguém de, realmente, lograr algum benefício para si. A equanimidade que impera no universo é incorruptível, a cada um, segundo as suas obras, e nada mais. O mérito é consequência do esforço e não da conquista indébita. A graça divina é concessão aos justos, que sabem recebê-la com a devida humildade, e não aos que a tomariam por endosso às arbitrariedades que cometem. A lei a ninguém favorece para que permaneça favorecida em regime de exclusividade. A fonte que se nega a jorrar transforma-se em poça de lama. A semente que não se torna fruto é frustração da espécie.
Doar-se é a vocação natural de tudo quanto existe. Servir é irresistível anseio, o qual ninguém contraria sem atirar-se à vala da depressão e da angústia. Muita doença psíquica que obtém da ciência dos homens as mais complexas terminologias tem sua causa profunda na falta da vivência do amor aos semelhantes. Convençamo-nos, de uma vez por todas, de que nenhum remédio cura o que é da alma, e, para saber disto, ninguém precisa ter diploma. Quitar o débito. Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Lucas, capítulo 22, v. 53. Existem provações que carecem de se esgotar. Problemas delicados que reclamam o concurso do tempo para que os seus nós se desatem. Cálices de fel que devem ser sorvidos à derradeira gota, a fim de que se esvaziem. Compromissos que quem os assumiu precisa com eles arcar, até que sejam inteiramente atendidos. Deveres que não convém ser deixados para depois. Quando chegou a hora de ser preso, resignando-se, Jesus admitiu que aquele fosse o momento e se rendeu sem qualquer reação. Noutras circunstâncias, examinando a situação favorável e constatando que ainda não havia concluído a tarefa a que o trouxera ao mundo, o mestre empreendeu compreensíveis movimentos de fuga. A gente precisa saber quando não nos resta escolha, a não ser esperar com paciência que, pela vontade de Deus, tudo possa se cumprir em nosso favor. Existem situações nas quais qualquer atitude precipitada de nossa parte, para delas nos safarmos, funciona não como solução, mas, sim, como fator agravante de responsabilidade. Fora do devido tempo, ninguém sofre o que não deve e nem se vê às voltas com dificuldades que não possa enfrentar. Porém, quando no seu instante de suportar as consequências da dívida contraída, por mais nos rebelemos e queiramos protelá-la, a fim de nos vermos livres do credor que nos bate à porta, a alternativa é pagar. Oração e saúde. E, estando em agonia, orava mais intensamente. Lucas, capítulo 22, v. 44. Pressentindo que o instante do testemunho era chegado, Jesus ora mais intensamente. Ele não duvida da intercessão do Pai. Sabia que seria preso e submetido à mais humilhante das situações, porém, mesmo assim, ora com mais fervor, segundo o evangelista, chegando a transpirar gotas de sangue. Jesus não ora para isentar-se das dores que antevia com a sua prisão, ele ora para que não lhe faltem forças no momento decisivo. A oração, em muitos casos, não consegue evitar que nos defrontemos com provas necessárias ao nosso aprendizado espiritual. Nem por isto, contudo, deve ser menosprezada, porquanto, se não nos livra do mal prestes a acontecer, nos fortalece para que não sucumbamos à sua ação nefasta. Quanto maior a evidência de perigo, maior deve ser a nossa fé e, consequentemente, mais estreito o diálogo que, através da prece, mantemos com Deus. A oração nunca é ineficaz. Ninguém ora inutilmente. Se ela não pode ser vacina que nos torne completamente imunes à agressão exterior, atua amenizando os efeitos de todos os agentes que são causa de nossa desventura. Orar igualmente se traduz em saúde para a alma. O homem acostumado a orar sempre, nunca é surpreendido pelas dificuldades que, direta ou indiretamente, acometem as criaturas. Ainda narra o evangelista que, após ter orado no Monte das Oliveiras, Jesus se levantou, admoestou os discípulos que não haviam podido orar com ele, para, em seguida, receber o beijo da traição. Religião. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. João, capítulo 8 v. 31. Permanecer na palavra de Jesus significa colocá-la em prática e não apenas conhecê-la.
Os verdadeiros seguidores do Cristo não se contentam em ser discípulos inoperantes do Evangelho. As religiões estão repletas de teólogos discutindo sobre o que não se mostram dispostos a vivenciar. Permanecer na palavra, pautar a sua vida por ela. De maneira geral, infelizmente, os religiosos vivem se contradizendo e, assim, em vez de espalhar a fé, disseminam a descrença. A polêmica respeitosa em torno de mais profundo conhecimento da verdade é aceitável. O que se estranha é o esquecimento das mais comezinhas noções de fraternidade, pois o maior conhecimento da verdade não dispensa a vivência do amor. Quem se atrita em nome da fé demonstra que não conhece nem mesmo o essencial do que a sua própria religião ensina. O caminho do discipulado cristão é, sobretudo, o da renúncia ao ego. O extremismo religioso é um dos piores flagelos que, em todos os tempos, assolam a humanidade. Quem assimila o espírito do Evangelho, porque se dá pressa em fazer o que lhe compete, perde todo o gosto pela discussão filosófica e não demonstra a menor vocação para doutor da lei. Em suas bases, nenhuma religião é melhor do que outra, mas, através das atitudes de seus adeptos, é que se reconhece aquela que está mais próxima da verdade. Lamentável. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse. João, capítulo 11, v. 37. Os judeus extremistas, acompanhando Jesus à distância, sempre estavam a exigir dele maiores provas de seu ministério divino. Antes da ressurreição de Lázaro, o Mestre, que já havia curado cegos e paralíticos, não havia feito o bastante para convencê-los. E, ressuscitando o irmão de Marta e Maria, inquiriram por que ele, em vez de providenciar a sua ressurreição, o deixara morrer. Através da postura dos judeus, em relação ao Cristo, é muito triste constatar como somos. As nossas solicitações descabidas não têm fim. Como, por exemplo, os judeus poderiam saber se o Senhor não teria sustentado a saúde de Lázaro até aquele exato momento? Que homem, estando encarnado, poderia dizer que não permanece no corpo por anônima intervenção do Cristo, que, contra todos os prognósticos médicos, mantém o seu organismo em relativo estado de equilíbrio? Para muitos, ele deveria ter evitado a própria crucificação, contudo, se não pôde fazê-lo, deveria, pelo menos, ter evitado a morte. Ora, se fez algo mais maravilhoso ainda, que foi justamente ressurgir dos mortos, demonstrando que a vida não termina no túmulo. De fato, é lamentável observar que a humanidade que integramos, desde os tempos do Cristo, praticamente continua a mesma. Tudo o que o Senhor tem feito, faz e ainda fará parece ser insuficiente para que lhe demos crédito e o aceitemos na condição de caminho, verdade e vida. Somos pródigos em argumentos para não crer e, assim, não ter que mudar. Estamos limpos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. João, capítulo 13, v. 11. Cingindo-se com uma toalha, Jesus passara a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los. Simão Pedro, talvez chocado com aquela demonstração de extrema humildade, disse-lhe, nunca me lavarás os pés. Ao que lhe respondeu o mestre, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, escreveu o evangelista, Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus, respondendo a Simão, afirma que não havia necessidade de se lhes banhar senão os pés, porquanto, à exceção de um deles, todos estavam limpos. A lição é simbólica, pois, em verdade, o ato de lavar os pés se traduzia por lavar o espírito. As palavras de Jesus, que objetivam promover-nos a limpeza espiritual, não haviam surtido efeito sobre Judas, que, em si,
conservava nódoas e mazelas de ordem moral. A derradeira tentativa do mestre em lavar-lhe a cabeça, afastando as ideias infelizes que acalentava, foi a de banhar-lhe os pés. Vejamos que, indiretamente, de todas as maneiras, ele tentara demover o discípulo invigilante do propósito da traição. Jesus, ao contrário do que muitos concluem, não deixou Judas à mercê da influência das trevas em si mesmo. No entanto, nem mesmo a sua atitude de amor para com os companheiros, às vésperas da hora extrema, logrou tocar o seu coração insensível. Estaremos, por nossa vez, limpos. Ou, à semelhança de Judas, que Jesus procurou lavar da cabeça aos pés, em que peses aos benefícios que ele tem nos proporcionado, continuamos no propósito de trair-lhe a confiança. Alimento deteriorado. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Marcos, capítulo 1, v. 27. Evitemos aceitar qualquer tipo de provocação que alguém nos faça. Não entremos em sintonia com as sombras. Tenhamos cautela para não cairmos nas armadilhas em que os adversários intentam nos encarcerar a mente. Não revidemos ofensas. A palavra dita em agressão, se não lhe conferirmos importância, morre sem eco. Não acasalemos aos ouvidos a crítica leviana. A intenção de quem nos elege por alvo de sua maledicência, no fundo, e a de subtrair-nos ao dever a cumprir. Sigamos imperturbáveis a gritaria em torno. Quem escolhe ocupar-se exclusivamente do bem não dispõe de tempo para polemizar com quem não sabe fazer outra coisa. Imaginemos se Jesus, no intuito de convencer os doutores da lei, sobre a sua condição de Messias esperado, permanecesse retido nas sinagogas em discussão infinda. Para afastar do bom caminho o obreiro do Evangelho, o mal age com sutileza e possui incalculável arsenal de artimanhas. Desprevenidos, não nos deixemos apanhar de mãos desocupadas. Compreendamos que, de paladar viciado, existem pessoas que habituaram a se nutrir, quase exclusivamente, com alimento deteriorado. Se não lhes dermos o que comer, elas perecerão de fome. A chaga da vaidade. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Marcos, capítulo 3, v. 12. Este versículo do Evangelho de Marcos é extremamente curioso. Jesus adverte os espíritos que nele reconheciam o Filho de Deus que não o expusessem à publicidade. Enquanto os homens discutiam em torno de sua procedência, questionando-lhe a autenticidade dos méritos, segundo a terminologia evangélica, os próprios espíritos imundos sabiam quem ele era. A vinda do Cristo à Terra não foi ignorada pelos habitantes das esferas invisíveis, situadas nas proximidades da crosta. Contudo, porque Jesus os repreende, ordenando que não exponham à publicidade. Se tal ocorreu, é porque, de fato, eles poderiam fazê-lo, através dos canais da mediunidade. Aquela época, de acordo com a cronologia das narrativas evangélicas, o Senhor já se fazia acompanhar pela multidão, conforme se pode ler em Marcos, no capítulo acima citado, versículo 9. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não comprimirem. A questão talvez seja que a publicidade é sempre perigosa, mormente para aqueles que estejam no início de apostolado entre os homens. Evidentemente, o Senhor se conservava imune ao incenso da bajulação, mas será que o mesmo ocorre conosco, tão suscetíveis a quaisquer palavras de endeusamento? Valorosos obreiros do Evangelho têm se perdido pela idolatria de que são objeto, porque quem aceita um elogio sem protestar, com sinceridade, contra ele, confessando a sua desvalia pessoal, demonstra trazer, à flor da pele, a purulenta chaga da vaidade em seus filhos e netos. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto,
e nada se faz escondido senão para ser revelado. Marcos, capítulo 4, v. 22. São muitas as pessoas que se especializam em vasculhar a vida alheia. No intuito de ocultar as suas, querem expor, de público, as feridas morais que dizem respeito às outras. Não nos iludamos, porém. Um dia, tudo o que pretendemos esconder em nós, espontaneamente, de se revelar. E, então, clamaremos por complacência no julgamento de que formos alvo. Jesus, no texto em análise, não se referia apenas à revelação da verdade pela ciência, que, gradativamente, solucionará os enigmas da vida no universo. O sentido profundo de suas palavras encontra aplicação em nosso mundo moral. Sendo assim, não nos façamos agentes da desventura do próximo, espalhando conversas sobre assuntos que, mesmo correspondendo à realidade, não nos cabe divulgar com o propósito de desmerecê-lo. Sejamos benevolentes para com as fraquezas de nossos semelhantes, recordando que, não raro, o que censuramos em outros é passível de censura muito maior em nós mesmos. Os que se empenham em destruir a vida de quem seja não sabem que trabalham na destruição da sua. Tudo, de bem ou de mal, que fazemos ao próximo, fazemos a nós, como, possivelmente, também aqueles que mais amamos. Sim, porque o pensamento é irresistível força, atraindo para o campo de nossa vida todos os acontecimentos, positivos ou negativos, que desejamos aos outros. Quando não em si, muitos recebem de volta, em seus filhos e netos, a alegria ou a tristeza, a vitória ou a derrota que fizeram questão de exaltar em alguém. Sigamos adiante. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo percorria as aldeias circunvizinhas, a ensinar. Marcos, capítulo 6, v. 6. Jesus se admira da incredulidade que encontrou em Nazaré, onde se instalara na companhia de sua família, logo que retornaram do exílio no Egito. O evangelista narra que não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Vejamos como a receptividade é importante para que possamos colher as bênçãos do alto. Mesmo Jesus pouco pôde fazer em favor daqueles que, em matéria de fé, quase nada lhe ofereciam. Não nos aborreçamos, pois, quando as nossas expectativas espirituais se frustrem junto àqueles de nossa casa ou de nossos círculos afetivos mais próximos. O sentido profundo de suas palavras encontra aplicação em nosso mundo moral. Sendo assim, não nos façamos agentes da desventura do próximo, espalhando conversas sobre assuntos que, mesmo correspondendo à realidade, não nos cabe divulgar com o propósito de desmerecê-lo. Sejamos benevolentes para com as fraquezas de nossos semelhantes, recordando que, não raro, o que censuramos em outros é passível de censura muito maior em nós mesmos. Os que se empenham em destruir a vida de quem seja não sabem que trabalham na destruição da sua. Tudo, de bem ou de mal, que fazemos ao próximo, fazemos a nós, como, possivelmente, também aqueles que mais amamos. Sim, porque o pensamento é irresistível força, atraindo para o campo de nossa vida todos os acontecimentos, positivos ou negativos, que desejamos aos outros. Quando não em si, muitos recebem de volta, em seus filhos e netos, a alegria ou a tristeza, a vitória ou a derrota que fizeram questão de exaltar em alguém. Tolerância religiosa. Pois quem não é contra nós é por nós. Marcos, capítulo 9, v. 40. A lição de Jesus sobre tolerância religiosa tem sido esquecida por muita gente. E não nos reportamos apenas àqueles que, inadvertidamente, combatem os que pertencem a outras crenças, mas também, e principalmente, aos que, por inflexibilidade de opinião, se opõem aos próprios companheiros de fé. No episódio que comentamos, João,
Em nome de uma pretensa pureza doutrinária, comunica ao mestre. Vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Vejamos que os próprios seguidores diretos de Jesus, em seu nome, reivindicavam para si a primazia, inclusive, de aliviar o sofrimento alheio. Aquele homem anônimo não estava contrariando os princípios da fraternidade que o mestre apregoava e, tampouco, não disputava discípulos entre os que os apóstolos arrebanhavam. Ele simplesmente expelia demônios, porque era óbvio que João e seus amigos, por mais se esforçassem, não poderiam atender a todos. De maneira geral, sem excluir nenhuma, os adeptos das mais diversas crenças religiosas, notadamente os espíritas, têm muito que aprender no que tange à verdade, que não é a propriedade de ninguém em particular. A rigor, para seguir Jesus, ninguém carece de se filiar a qualquer crença formal, basta-lhe, para tanto, que vivencie o amor que ele nos ensinou. A posição inflexível dos ortodoxos tem, ao longo do tempo, impedido que as ovelhas, espalhadas em diversos rebanhos, se reúnam no mesmo aprisco, sob a égide do Divino Pastor. Por este motivo, contrariando o conceito exterior de pureza, tão a gosto dos judeus conservadores, Jesus sempre se sentava à mesa sem lavar as mãos. Não nos iludamos. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Mateus, capítulo 19, v. 27. Quando Pedro faz semelhante pergunta, Jesus tinha acabado de repreender os que, de maneira excessiva, se apegam aos bens materiais. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Qual, muitas vezes, acontece conosco. O apóstolo quis saber o que estaria reservado a ele e seus companheiros, que tudo haviam deixado por amor à causa do Evangelho. Jesus, evidentemente, não decepciona, confirmando que todos, de acordo com os seus méritos, haveriam de ser recompensados pela lei, que, se é de amor, é também de justiça. No entanto, para que ele e os demais amigos da primeira hora não ficassem se vangloriando e, de certa forma, esmorecessem nos testemunhos a que ainda seriam chamados, pontifica, porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos, primeiros. Não nos iludamos, pois, imaginando que já estejamos fazendo mais que suficiente, para, um dia, sermos admitidos no reino de Deus. A simples condição de homens de fé não nos habilita aos parâmetros celestiais. Muitos, talvez, dos que consideramos, em relação a nós, em situação de precariedade espiritual poderão se nos adiantar no caminho que trilhamos. Quem traça limites ao próprio esforço de ascensão termina por estacionar na subida. Seguir Jesus não significa ir somente até a metade do caminho em que ele nos precede e, com receio de sermos chamados à frente, para maior cota de renúncia e sacrifício, dar por concluída a jornada. Visão e responsabilidade. Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Mateus, capítulo 21, v. 33. Passando por Jericó, Jesus é interpelado por dois homens que lhe rogam a cura da cegueira. Privados da visão, não podiam eles enxergar a paisagem exterior da vida. Todavia, o Cristo não passou pelo mundo apenas para reparar deficiências do corpo perecível. A principal missão que cumpriu entre os homens e continua cumprindo é a de lhes abrir os olhos do espírito. Neste sentido, antes dele, toda a humanidade era completamente desprovida da faculdade de ver o essencial. Aqueles dois cegos, recuperando a faculdade de enxergar, passaram incontinenti a seguir Jesus, evidenciando que o fenômeno da cura não se lhes limitara à cegueira física. Temos enxergado o suficiente para divisar a figura do Cristo e,
entre as penumbras que nos confundem a visão espiritual, reconhecer nele, e tão somente nele, a luz que clareia o caminho. Vivemos quais os cegos da cidade de Jericó, implorando em altos brados a intercessão do Divino Mestre. No entanto, quando somos atendidos nesta ou naquela petição, o que fazemos da bênção que nos é deferida? Restituindo-lhes, a pedido deles mesmos, a faculdade de ver, Jesus os cumulou de tremenda responsabilidade, pois, dali por diante, não mais lhe seria lícito errar pelos caminhos. É o que o conhecimento do Evangelho nos faz, quando, livrando-nos de cegueira espiritual milenar, não mais nos consente pretextos para prosseguir reincidindo nos equívocos de outrora. Se agora vemos, saibamos que, chamados à responsabilidade por enveredar por este ou aquele atalho, não mais poderemos nos escudar na velha desculpa de que somos ceigos. Por onde andamos? Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, Mateus, capítulo 26, v. 6. Convém que, de quando em quando, façamos uma avaliação do caminho que até agora temos percorrido na vida. Por onde temos andado? Muitos só frequentam lugares que lhes permitam ignorar o sofrimento que existe em torno. Por conveniência, a fim de não serem incomodados pela visão da necessidade alheia, participam apenas de altas rodas sociais. Voluntariamente, vivem à distância da dor, rindo ruidosamente, para que não tenham os ouvidos perturbados pelos que planteiam a própria desventura. Às vésperas de ser preso, Jesus estava na casa de Simão, o leproso. Em sua trajetória terrestre, jamais evitou a presença dos filhos do Calvário, que procurava atender a cada passo de sua abençoada jornada. Sentindo que sua hora era chegada, em vez de procurar conforto espiritual nas sinagogas ou nos palacetes de Jerusalém, o Mestre, por instantes, refugiou-se na casa de conhecido leproso, marcado pelas mais rudes provações, quem sabe, nos exemplos daquele homem, arregimentando forças para o testemunho inevitável. Os que socorremos são justamente aqueles que nos amparam, quando, olhando ao redor, reconhecemos não poder contar mais com a proteção daqueles que sempre estavam conosco nos momentos de felicidade. Foi, sim, na casa de um leproso, que por ele não fora curado, mas ao qual não negara o seu apreço e amizade, que Jesus, ao sentir-se abandonado, inclusive pelos companheiros mais próximos, foi se refugiar. No espírito daquele homem afligido pela lepra, a fé era robusta e não vacilava. Desejar e merecer. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus, capítulo 25, v. 21. Como nos candidatarmos à realização de grandes tarefas entre os homens, se não nos esmeramos no cumprimento dos pequeninos deveres com que a vida nos distingue? Como pode o pássaro desferir voos mais altos, antes de fortalecer as asas? À espera de que grandes outorgas lhe sejam feitas, muitos não atentam para as bênçãos diminutas que já lhes foram concedidas pelo alto. Se não podemos nos transformar em líderes de imensas comunidades de almas, nada nos impede de cooperar com um ou outro de seus integrantes na intimidade do lar. Se não possuímos faculdades mediúnicas apuradas que nos possibilitem intercambiar, para a terra, mensagens dos elevados instrutores do mais além, através da palavra, todos nós podemos interpretá-las para aqueles que sequer lograram entendê-las. Se nos falecem recursos para a concretização de grandes projetos no campo da caridade, nenhum de nós se encontra tão desprovido, que não possa, pelo menos, dividir o pão com o faminto que lhe bate à porta. Não raro, os benfeitores da vida maior, antes de convocar-nos às frentes mais amplas de trabalho, examinam até onde lhes seremos merecedores da confiança.
Se desejar é o primeiro passo para o que se pretende obter, merecer é o segundo. Não nos aflijamos por conquistar aquilo para o que ainda não nos preparamos o bastante. Em tudo quanto nos seja dado fazer, provemos ao Senhor a sinceridade de nossos propósitos e, gradativamente, haveremos de receber dele a denominação de servo bom e fiel, obtendo, na construção do reino divino sobre a terra, as concessões de serviço que almejamos. Borracha. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Marcos, capítulo 2, v. 21. Não é reescrevendo sobre o já escrito e na vida que o homem conseguirá produzir um texto novo, sem rasuras nem lituras. Ao identificar os seus erros de conceito e de estilo em determinada página que esteja grafando, antes de reescrevê-la, alguém necessita do concurso de uma borracha. Assim também na existência humana. Antes de começar a acumular créditos de natureza espiritual, necessitamos de zerar os débitos contraídos para com a lei. Por este motivo, antes de cometer este ou aquele deslize, carecemos de refletir muito, porquanto a insensatez de um minuto pode nos exigir séculos de reparação. De maneira geral, os espíritos encarnados na Terra estão ainda muito mais envolvidos na demolição do passado que na construção do futuro. Sobre a areia das imperfeições não sanadas, não se alicerça o edifício de nenhuma virtude. Segundo as palavras de Jesus, sob o risco de maior rotura, a veste velha sequer comporta remendos. O homem que cultiva o campo, antes de arroteá-lo de modo conveniente, não lança novas sementes ao solo. Sobre a terra desnuda do espírito, transformando em ruínas antigos preconceitos e pulverizando hábitos nocivos, secularmente arraigados, é que Jesus vem construindo o homem novo. Não nos rebelemos, pois, contra a útil borracha das provas que age sobre as laudas que, inadvertidamente, redigimos contando a nossa infeliz história de vida, convictos de que, através da lei da reencarnação, apagados os rabiscos que a comprometem, reescreveremos a própria biografia. Alienação. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Marcos, capítulo 3, v. 21. Porque, muitas vezes, deixa o homem de atender os interesses daqueles com os quais se aparenta pelos laços consanguíneos, é por eles considerado alienado. Poucos, no mundo, são os que entendem quem toma a decisão de renunciar à existência humana convencional. Os familiares de Jesus não hesitaram em considerá-lo louco e tentaram cercear-lhe a liberdade de ir e vir, porque não se preocupava apenas com assuntos e necessidades que lhes fossem pertinentes. É possível, pois, que, abraçando este ou aquele ideal que extrapole o âmbito dos interesses imediatos dos que supõem ter sobre nós a posse afetiva, sejamos rotulados de ingratos ou de fanáticos. Não dispondo, na atualidade, do direito de interceptar-nos os passos na senda que escolhemos percorrer, na busca solitária que almejamos, serão eles os primeiros a nos marginalizarem com comentários desabonadores, na tentativa de, moralmente, lançar-nos ao descrédito perante a opinião pública. Todo aquele que, espiritualmente, tende a se emancipar do grupo de antigos companheiros habituados a viver na consagração do egoísmo, com inegável desperdício de tempo e oportunidade na encarnação, se deparará com inevitável resistência. Não é de maneira passiva que a treva cede espaço à luz, nem sem oposição ferrenha que a matéria se submete ao espírito. Não estranhemos, portanto, a peixe de perturbados com que venhamos a ser rotulados justamente por aqueles dos quais nos seria lícito esperar palavras de incentivo e de encorajamento. Não foi somente através de palavras que Jesus demonstrou que os que o rotulavam de louco estavam enganados, mas, principalmente, por suas atitudes de coerência na prática sistemática do bem. Endurecidos.
Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Marcos, capítulo 6, v. 52. Quantos os que vivemos de coração endurecido, não reconhecendo as bênçãos com as quais, diariamente, somos aquinhoados pelo Senhor? De quantos prodígios ainda necessitaremos para não mais descrermos da bondade infinita de Deus, que não ouvida sequer o ver-me arrastar-se nas entranhas da terra? Segundo o evangelista, Jesus havia realizado a primeira multiplicação dos pães, alimentando a multidão de 5.000 homens, com todos comendo a se fartar. Mesmo assim, enquanto remavam, ao se verem às voltas com forte ventania no mar, atônitos, começaram a gritar, com receio de serem tragados pelas águas. Foi necessário que, uma vez mais, o Mestre interviesse no sentido de fortalecer a fé que, diante de uma chuva mais forte, outra vez lhes esmorecia no espírito. Ora, se, instantes atrás, haviam presenciado a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, com a sobra, inclusive, de 12 cestos cheios, porque, logo em seguida, esmoreciam na crença, gritando quais crianças desarvoradas, incapazes, por si mesmas, de solucionarem o menor de seus problemas. Não raro, por um só revés que nos atinge, depressa nos esquecemos das inúmeras oportunidades em que somos amparados pela invisível proteção do alto, que nos isenta, sem percebermos, de provas acerbas no cotidiano. De coração insensível, por mais lhes sejam visíveis aos olhos, ninguém consegue atinar com os fenômenos extraordinários que, diariamente, ocorrem ao seu redor, exaltando a existência de Deus e glorificando a vida. Com certeza, evocando a teoria da alucinação com que os céticos insistem em explicar a causa dos fenômenos de ordem espiritual, os próprios apóstolos, hesitando ante a autenticidade do prodígio que testemunharam em lugar ermo, imaginavam-se vítimas de poderoso e hábil prestidigitador que, além de lograr enganá-los, tivesse sido capaz de induzir 5.000 pessoas famintas a delírio coletivo e que tivessem comido pedras, em vez de pães. Palavra em gesto. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Marcos, capítulo 7, v. 20. O que sai do homem, em outras palavras, é aquilo que foi processado por ele, ou seja, assimilado pelo seu espírito. O que sai do homem é o que lhe entrou pelos ouvidos e impregnou seus pensamentos e sentimentos. Mas, afinal, o que sai do homem? A palavra e o gesto. Através do que diz e do que faz é que o homem se revela em seu mundo interior. Por mais tente se disfarçar pela palavra bem emoldurada aos lábios, ele, com o tempo, acaba se traindo no que fala, mostrando o teor de seus pensamentos. E, por mais procure dissimular sentimentos em seus gestos estudados, não logra sustentar o disfarce aos olhos que se revelam atentos. O que o homem diz e faz nos fornece exata noção de sua identidade. Os judeus, como muitos na atualidade, davam mais importância ao que o homem aparentava ser e não ao que ele realmente era. Não nos enganemos, pois, com a imagem que, por conveniência e de acordo com as circunstâncias, sobrepomos ao nosso verdadeiro eu. Assim que o homem deixa o corpo, antes que coloque o pé no outro lado da margem do rio da vida, depara-se com o imenso espelho que lhe possibilita contemplar a própria imagem sem distorções, e, com base no que ele vê de si, a consciência efetua o seu julgamento, definindo o rumo que tomará nos caminhos de além-túmulo. Jesus disse que o homem seria conhecido pelas suas obras. O meio nos influencia a personalidade apenas na medida em que, por ele, nos deixamos influenciar. O anjo não se forja fugindo ao contato do mal, mas, sim, sendo por ele assediado, sem, contudo, jamais se lhe submeter. Livre-arbítrio. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue,
Tome a sua cruz e siga-me. Marcos, capítulo 8, v. 34. Nesta passagem, Jesus enfatiza a importância do livre-arbítrio com que somos todos aquinhoados. A faculdade de escolha entre o bem e o mal nos pertence, como igualmente nos pertence a inteira responsabilidade da opção efetuada. O Mestre, hora alguma, nos engana com falsas promessas. Em mais de uma oportunidade, enfatiza que tomar a iniciativa de acompanhá-lo não é fácil. O crente que, de livre e espontânea vontade, desejar segui-lo, está avisado dos procedimentos básicos para tal: negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Negar a si mesmo significa renunciar ao personalismo. Tomar a sua cruz subentende arcar com as inevitáveis consequências da ousadia. Ele não nos traça nenhuma outra condição, nem efetua qualquer espécie de exigência. O problema de seguir o Cristo diz respeito unicamente a nós, nos embaraços que possamos ocasionar a nós mesmos, com o nosso exagerado apego às facilidades que nos habituamos a usufruir. Quem se propõe ir com ele não tem, pois, o direito de se queixar do caminho acidentado que decide percorrer. E mais, nenhum homem ignora para onde se dirige o Cristo, na escalada do monte dos mais ásperos testemunhos. Se alguém quer advertir-nos, o caminho é por aqui. Ponto e siga-me. Quer dizer, não faça perguntas e nem espere explicações. Portanto, não se compreende o cristão que, por exemplo, se mostra desapontado ou, inclusive, tendente a perder a fé, porque, na decisão que tomou de seguir o Cristo, em vez de aplausos, esteja recebendo pedradas. Falta de fé. Ponto. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar, mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Marcos, capítulo 9, v. 22. Curioso que, até para auxiliar-nos, Jesus necessita, primeiro, vencer a nossa incredulidade. O trecho que estudamos neste capítulo é repleto de lições interessantes. O pai daquele menino lunático simboliza a humanidade descrente. Se tu podes alguma coisa. Quantas vezes, em prece, assim temos nos dirigido ao Senhor, como a desafiar-lhe a capacidade de intercessão. Não estaremos, ainda, a provocá-lo, no sentido de que haja em nosso benefício, não obstante a nossa falta de merecimento. Em outras palavras, movido pelo desespero, o genitor daquela criança enferma lançou o estranho repto ao Senhor: se tu és quem dizem que és, dá-me provas e cura meu filho. Antes, observando-se a ordem cronológica das narrativas do evangelista, Jesus já havia curado a filha da mulher sírio-fenícia, o surdo e gago de Decápolis, o cego de Betsaida. O homem, para crer em Deus, vive quase exigindo que ele lhe forneça a comprovação pessoal de sua existência. Não valem prodígios concedidos a outrem, mas somente aqueles com os quais vem a ser agraciado. E se, inúmeras vezes, o Senhor tem atendido às nossas reivindicações, desconsiderando o nosso ceticismo e a postura espiritual inadequada de quem pede, é pelo grande amor que nos devota e não pelas palavras de indignação que proferimos a esmo. Não nos esqueçamos, todavia, de que foram outras as palavras pronunciadas com lágrimas pelo pai do garoto lunático que, naquele instante, impeliram Jesus a curá-lo: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Pedra ao pescoço. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Lucas, capítulo 17, v. 2. Poucas vezes, Jesus é tão incisivo e severo quanto neste trecho anotado por Lucas. Ele se refere às consequências que esperam os que se tornam motivo de escândalo para os pequeninos, ou seja, aos frágeis na fé. Aos que, por suas atitudes incoerentes,
distraem a confiança de seus tutelados espirituais e induzem à descrença os que, ainda vacilantes, principiavam a trilhar os caminhos do bem. Aos que corrompem os espíritos débeis, entorpecendo-lhes a consciência e anulando-lhes a faculdade de discernir. Aos que fazem novamente cair os que somente agora estavam começando a se levantar para a conquista dos valores nobres da vida. Aos que, com os seus exemplos doentios, distorcem a aplicação das lições do Evangelho no cotidiano, influenciando o comportamento de tantos. Aos que, de maneira propositada, enganam a boa-fé dos que neles se inspiram para ser melhores do que sempre foram. Aos que se responsabilizam pela viciação moral de quantos se desencantam com quem lhe parecia digno de toda a credibilidade. Enfim, a lista dos candidatos a uma pedra ao pescoço, por se transformarem em instrumentos de perdição para os espíritos imaturos, incapazes por si mesmos de separar o joio do trigo, é interminável. Não queiramos, direta ou indiretamente, estar entre eles. Se não nos sentimos em condições de orientar sequer a nós, não aspiremos à condição de líder de quem quer que seja. Permaneçamos, humildes, no lugar que nos cabe, convictos de que, diante da advertência do Cristo, é muito melhor ser escandalizado que escandalizar alguém. Apenas um se curou. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Lucas, capítulo 17, v. 15. Dos 10 leprosos curados por Jesus, quando passava pelo meio da Samaria e da Galileia, apenas um voltou para agradecer, evidenciando que somente neste a cura acontecera de maneira completa. Os outros 9 foram superficialmente curados, posto que incapazes de reconhecer a intercessão da divina misericórdia. Em vez de voltar para agradecer, tudo indica que retornaram aos caminhos tortuosos em que haviam se enfermado. Somente no leproso agradecido a causa da doença se extinguira ou começara a se extinguir em definitivo. O curioso é que, como na parábola do bom samaritano, o leproso, que, voltando, se inclina, com o rosto em terra aos pés de Jesus, é igualmente cidadão da Samaria, povo não benquisto pelos judeus. Quantos não são os que, considerados por nós espiritualmente inferiores, assim que a oportunidade lhes surge se revelam portadores de compreensão muito superior à nossa? Depreende-se que os 9 leprosos que não se mostraram reconhecidos, pelo orgulho de se considerarem membros da raça escolhida, consideraram que o Senhor, ao curá-los, não fizera em seu favor mais do que a própria obrigação. A fé, não importando o rótulo religioso com o qual se apresenta, não atua em todos do mesmo nível de profundidade. Quando não acontece no espírito, toda a cura é ilusória. Portanto, mais que sanar feridas exteriores, carecemos de fazer cicatrizar chagas no mundo íntimo. Caso contrário, a recidiva, com agravantes, de qualquer enfermidade que nos acomete, da qual sejamos transitoriamente aliviados, é mera questão de tempo. Na construção da fé, Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas, capítulo 16, v. 31. Inegavelmente, o homem não se perde por falta de caminho a ser seguido. A questão é que o caminho que, na terra, se lhe descerra aos passos, a fim de alcançar o céu, não lhe atende às conveniências. Na história contada por Jesus, envolvendo o homem rico e Lázaro, fica claro que, desde muito, sabemos o suficiente para não pretextar ignorância da verdade. O homem rico solicitou a Jesus que enviasse o espírito de Lázaro à casa paterna, a fim de advertir os seus 5 irmãos que, tal como ele havia feito, levavam vida de regalos, pouco se importando com a penúria dos semelhantes. Isto atesta que a fenomenologia espírita, tão somente por si,
não logra modificar a disposição íntima de alguém. Raros são os que, agraciados pelo contato espiritual com um ente querido desencarnado, através dos recursos da mediunidade, deliberam promover alguma mudança em seus hábitos de pessoa comum. Ante as evidências da imortalidade